enfoque para essas lendas, essas coisas que acontecem, tem que ser, eu acho que tem que ser positivo, sabe? E não negativo. Né? Positivo porque ela serve para aproximar todas as pessoas, né? Para evitar uma série de acidentes, né? Os exageros, né, que sempre existem. Então a gente tem que pensar nela positivamente e é bom que ela continue, né? Que continue, que principalmente para aqueles que estão chegando agora, não para nós que já estamos sabendo o que pode acontecer ou não, mas para aqueles que estão chegando agora, eles querem experimentar de tudo, certo? Então, através de uma lenda dessa, pode chegar a eles essa informação de uma maneira que eles não recusam. E não pensar unicamente em negativo, isso não existe, é bobagem, é capeta, isso não interessa. O que interessa é positivamente o que ela pode trazer para nós. Então, ela traz uma certa segurança, porque vai educando. Porque hoje é muito difícil você falar assim, o pai falar para o filho, não faz isso, ele vai querer contrariar, porque é uma forma normal. Agora, uma pessoa estranha falar com isso, cuidado, é um bicho lá, você não vai não. Ele fica com medo, ele tem medo e não vai, e com isso pode evitar algum problema mais sério. O meu pai, que foi médico aqui, o primeiro médico Barra Longa, filho da terra, e ele formou-se e veio para cá, e ele tinha como hábito aqui a leitura, né? Ele saía daqui de casa, ia na padaria de manhã cedo para buscar pão, ele ia sempre com o livro na mão lendo. Ele saía a cavalo para atender pessoas no interior, e era um animal dócil, então ele saía sempre lendo, sempre carregava um livro que ia lendo enquanto ele fazia esse trajeto. E ficou conhecido assim, todo mundo sabia, o doutor Armando, cadê o doutor Armando? O doutor Armando ele está lendo alguma coisa, está sempre com um livro na mão. Então, nós ligamos isso à parte de uma biblioteca, em homenagem a ele, entendeu? Ao incentivo que ele dava às pessoas a ler. E a minha mãe, que ficava, ela sempre gostou muito de trabalho manual. Então ela tinha sempre aqui embaixo, nessa parte onde é hoje a Casa da Cultura, um salão em que ela chamava as meninas, amigas da gente, da família, e dava aula para elas de costura, de bordado, entendeu? E quase todo domingo fazia piquenique com elas. Então nós resolvemos criar esse espaço aqui, no Casa de Cultura, com a instalação da biblioteca e um espaço cultural com o nome dela, Yolanda, para colocar a Associação das Bordadeiras. Então esse foi o motivo da criação dessa casa. Barra Longa é uma cidade muito antiga, de mais de 300 anos, né? Ela é de 1701, mas não tem, a história está se perdendo porque o pessoal vai falecendo e eles não vão guardando nada. Então nós estamos fazendo essa tentativa de restaurar um pouco a história, de Barra Longa através disso, de fotografias, de depoimentos. Barra Longa é uma cidade que tem 6.800 habitantes aproximadamente, uma cidade muito pequena. Aqui não tem indústria, sabe? O pessoal aqui vive exclusivamente da pecuária leiteira. E digamos que é uma cidade pobre, sabe? Que geograficamente está num vale e que dificulta até a visibilidade. E com isso nós vamos mostrar o que nós temos, não só a figura do Caboclo d'Água, mas essas figuras históricas que contam essa história fantástica. Então existe uma espécie de combinação aí entre aquilo que é fato histórico, a Barra Longa historicamente, essas figuras todas que são os caboclos que contam essa história, e a figura imaginária, que é fruto da imaginação, expressa naquela caricatura,
mistura de peixe, de ave, né, de pelo de macaco, e fizeram aquela caricatura, e hoje está sendo mostrada essa figura fantástica, caricaturicamente falando, e essa figura sendo mostrada através desses fatos históricos, são essas pessoas. Eu não creio em nada, não creio mesmo. É uma lenda, porque já era para ser visto até num livro de ciência, que mostra tantos animais diferentes, tudo. Já era para ser visto. Então é uma coisa imaginária. Quando o homem foi à Lua, eu estava invocado para aquilo. Comecei, aí eu comprei um livro, como é que é o nome do livro? Acho que é o Foguete mesmo, o livro. Então tinha lá umas experiências, os primeiros, o combustível usado, que é o sólido, e eu consegui. Eu tinha um certo conhecimento de química também, conseguia fazer o combustível. Primeiramente eu comprei aqueles foguetes de rabo, desses que soltam assim, e tentei fazer, mas a força era insuficiente, não aguentava o peso. Aí eu achei uma fórmula no livro, me cheguei a um ponto certo. Então era comum, eu pus o foguete assim, apertava um botãozinho, ele inflamava ali e ia embora. Quando ele atingia mais ou menos 2.000 metros, ele lançava um paraquedas e voltava suavemente. Aí os meus meninos não gostavam muito não, porque eles eram pequenos, e eu tinha que correr atrás para buscar ele. Meu pai tinha uma atividade assim como a minha. Ele fazia de tudo. Então ele me ensinou a trabalhar aos 7 anos. Depois um balde assim, cheio de pé de cano, mandou emendar um por um para mim aprender. E aí eu fui treinando. Depois tomei gosto pela coisa, comecei a botar asa em caneco, assim. E ganhando dinheiro, logo surgiu o interesse, né? Pela física, ciência em geral. Aí eu comecei a montar umas pilhas eu pegava pilha descarregada e alguém me ensinou, não me lembro quem, que furasse ela e pusesse num copo com amoníaco, ela botava a carga toda. Aí então aquilo fui fazendo, fiz então a bateria. Aí iluminava o meu quarto, assim, com aquelas lâmpadas, punha apagador, fazia instalação elétrica e tal. De aí em diante também passei a ser eletricista. E aí então essas casas de Barra Longa todas eu fiz a instalação hidráulica e elétrica. E o fogo acelera a composição do fogo. Essa máquina na internet. Aí eu peguei, olhei bem, tirei xerox dela e tudo, fui olhando, fiz as peças todas. Agora me restava fazer funcionar, o segredo de funcionamento. Então, eu falei, mas eu vi ela funcionar na internet, ela vai ter que funcionar comigo. Foi o que eu pensei. Eu toda vez gostei muito de cinema. Inclusive eu tomava conta quando tinha cinema aqui, eu tomava conta da máquina lá. Não quebrava uma peça, eu fazia outra para o lugar. Aí eu resolvia fazer uma. E fui fazendo as peças, aproveitando uma peça, uma coisa e outra, engrenagem aí dentro, tudo, motor aproveitado de toca-disco antigo. Então chegou tudo a funcionar direitinho. Eu não faço nada assim para perder tempo. Eu faço dentro da regra certa, porque isso aqui, por exemplo, você tem que saber mais ou menos o tempo que uma imagem permanece na retina dos seus olhos. Não é você imaginar que é assim. Então você tem que calcular isso tudo, o número de rotação da engrenagem, que ele tira um quadro e põe outro. Mas na hora que está tirando um quadro, tem um obturador, uma peça que tampa para não
não dá tremura na imagem. E essa hora é que a retina dos seus olhos está conservando a imagem que não está na tela. Olha, tô ligando lá, ó. Agora você pode levar ela aqui a 2 km em linha reta, que assim já funciona. Se eu puser uma bomba também aí, explode. Já fiz isso. Com a resistência, com o relézinho. Quando eu liguei ela, o relé fechava e a bomba explodia. Uma resistência inflamava a pólvora, né? E a bomba explodia. Eu não sei, tudo que eu tento fazer, eu consigo. Porque as pessoas que contam o caso, Antônio Felipe, por exemplo, as pessoas que escutam o caso, muitas dessas pessoas estão dentro de uma comunidade de fé, que é fruto também de uma história contada, que foi transmitida de geração em geração, que nós consideramos mitos, mas que trazem uma edificação para a comunidade de fé. Jesus Cristo, por exemplo, muitos não o conheceram, não conviveram com ele, mas escreveram sobre ele, fizeram uma experiência de fé, né, sobre ele, acreditando naquilo que foi transmitido oralmente e que foi colocado a termo, e que hoje nós consideramos como uma história sagrada, que edifica a comunidade, que transforma até a sociedade, né? A comunidade católica é fruto, digamos assim, dessas histórias contadas, que foram encarnadas na vivência de uma comunidade, da comunidade humana, e que hoje nós sustentamos como uma religião, né? O resgate desses casos em família, estar atento à palavra de um ancião, ou seja, dar atenção a uma pessoa mais idosa, parar e escutar, nós que somos mais jovens, pararmos e escutarmos essas pessoas que falam de algo que nós não conhecemos, mas que vamos passar a conhecer, de uma fala de alguém que há muito tempo já estava quase que mudo, porque a sociedade não os escutavam mais, né? Alguns aproveitam da história e se apresentam e se aparecem até mais que o caboclo d'água. E aqueles que são, de fato, os contadores dessa história, que trazem para a cidade um elemento positivo de envolvimento comunitário, de resgate desses valores, de contar causas, de reunir, de aproximarem as pessoas, talvez essas pessoas que fazem de fato a história acontecer e que trazem um benefício para um município como Barra Longa, município pequeno, essas pessoas caem mais no esquecimento, e até o próprio caboclo d'água, né? Sobressaindo aqueles que não estão preocupados com o entorno, né? Que é a própria comunidade, que tem essa história de forma muito forte, e se apresentam como elementos assim mais individuais, né? E deixam de lado o elemento comunitário, porque essa é uma história que faz a história da comunidade. Eu vejo que o caboclo d'água é muito mais do que isso. O caboclo d'água é um elemento fantástico na cidade de Barra Longa. Exemplo, nós temos aqui os rios que cortam Barra Longa, principalmente esse rio principal. A história mitológica caboclo d'água, vamos dizer assim, tem um efeito positivo de que ponto? Basta olharmos a situação dos nossos rios em Barra Longa, a gente vai perceber a conservação ao meio ambiente, a defesa ao meio ambiente, a conservação dos rios que muitas das vezes estavam sendo até depredados. E a própria história do caboclo d'água afastou esse elemento humano, né, no sentido do tipo, estando um pouco mais distante do rio, com essa história, o monstro do caboclo d'água, a história do caboclo d'água, não vai à beirada do rio. Isso fez com que a comunidade olhasse para o rio com um olhar diferente e um efeito social, conservando o rio na situação natural, né? Eu não digo que acredito e que desacredito também. Respeito a opinião de todos esses ribeirinhos que aqui existem, sabe? Não digo nem que sim, nem que não. Eu nunca vi, né? Quem não precisa de crença, quem não precisa de acreditar numa coisa, né? Todos nós precisamos. Eles falam que existe o caboclo d'água. Eu não vi nada, mas diz que existe. A lenda é muito antiga. Meu avô mesmo contava que no rio, aí para baixo, descendo pro lado do Armando, Porto Alegre aí, diz que ele parecia mesmo.
Mas eu não vi, não. E nem quero ver também, que se ver é ruim, meio perigoso. E não deve ficar vendo ele. Diz que é danado pra arranhar a perna dos outros, mas a minha nunca pegou, não. Mas nunca entrei no rio também, não, né? Se entrar no rio, às vezes ele pode pegar. Mas eu acho que a mitologia é uma parte da maior importância no mundo atual, porque é ela que gerou, no meu entender, todas as normas da sociedade, as condutas das pessoas. Não é que as pessoas queiram ser Hércules, ou Zeus, ou Perséfone, não. Mas é porque isso passou a disciplinar o comportamento dessas pessoas que anteriormente eram rudimentares, eram agressivos, grosseiros, e com a elaboração dessas histórias, são histórias inventadas por Hesíodo, Homero e outros filósofos e cantores e poetas, foi que, baseado nisso, nas imagens que eles criaram, que a população passou a ter medo de agredir o outro, porque senão o Deus tal ia fazer tal, né? Ou começou a ficar com receio de fazer, então começaram a disciplinar os comportamentos, né? E quando um número muito grande de pessoas começa a fazer isso, os legisladores criam as leis para disciplinar aquilo. Então essa é mais ou menos a sequência de como é que as coisas se dão. Você sai do barbarismo para entrar na civilização. Então eu acho que isso é muito importante. Então essas histórias que se criam, caiu um carro de boi aqui nessa lagoa, tem esse caso aqui em Barra Longa. Caiu um carro de boi, que o carreiro bebia demais e que vivia xingando o nome feio. E ele deitou no carro e veio por essa estrada da cidade, bêbado, e os bois já tocando. Então ele gritava, xingavam os nomes. Aí não sei se à tarde, quando os morcegos saíam, o sino da igreja batia, os morcegos vieram, fizeram a revoada em cima do carro de bois, os bois assustaram e caíram dentro desse pão. Isso aqui era um pântano. Essa lagoa foi eu que fiz. Era um pântano aqui. Então que caiu lá dentro e o carreiro estava bêbado, deitado dentro do carro, e nem viu nada e morreu. A história, quer dizer, dessa história toda, fica primeiro que a lição que o sujeito não deve beber demais da conta, e principalmente quando está trabalhando, né? Acabei de oferecer bebida a vocês não quiseram, isso é uma coisa excelente. Segundo lugar, que não resolve nada, o sujeito ficar esbravejando, xingando, não vai resolver problema nenhum, só vai trazer mais problema para você, porque piora seu relacionamento com os outros. Então, isso são lições que ficam de qualquer casinho desse. Foi inventado, foi mentira, não interessa, ele vai dar um bom resultado. E eu relembrei comovido um velho amor esquecido que o meu destino arruinou. Eram amigos meus da juventude, que saíam comigo para fazer serenata. Antigamente aqui em Barra Longa, usavam os rapazes para fazer serenata na casa das moças. Então a gente saía, tinha lá um acordeon, como tem aquele coleguinha de acordeon, uns 3 ou 4 violonistas, eles saíam cantando as valsas, o samba, para as janelas das namoradas afora da noite inteira. Então a gente vai ficando velho e essa época acabou, o tempo mudou, a gente tem que acompanhar, mas a gente fica com uma saudade. As coisas passam, né? E tem que passar mesmo, porque senão, se a gente não abrir espaço na cabeça, não entra nada de novo. Então, mas que a gente fica com saudade, fica. Então eu estava vendo que meus amigos todos estavam morrendo, meus companheiros de serenata, e eu quis fazer uma homenagem para eles e ficar um pouco mais de tempo com eles, apesar da inexorabilidade do tempo, né? É uma maneira que a gente tem de segurar um pouquinho
né? Essa moeda que na nossa idade é assim, muito cara, é muito mais cara que o dólar, então, que é o tempo. Então eu resolvi fazer essas estátuas. Tem tempo que eu estou pelejando, mas eu não sabia fazer. Então eu arrumei uns papelão, o Zezé estava contando aí, amarramos os papelões aqui com caixa de geladeira, amarramos com arame, botamos tela de gaiola de passarinho, tanto que eles são todos ocos. Mas mesmo assim deve pesar uns 300 quilos uma estátua dessa, porque ela tem estrutura com as hastes de ferro para segurar e depois é toda revestida de cimento. Conseguimos fazer. O Zezé já era pedreiro, como falou para vocês aí, e isso ajudou demais da conta, porque eu não sabia mexer com cimento. Então a gente tinha ideia, ia participando e fazendo junto. Nós fizemos essas estátuas praticamente juntos. Eu tive a ideia, eu fazia as máscaras com gesso rápido, né? E fazia as máscaras, depois enchia de cimento e ele ia modelando depois, a gente ia arranjando, dando os toques necessários nas estátuas e conseguimos fazer, afinal de contas, mais ou menos. Não é uma estátua lá, se pode dizer, que possa ter uma boa apresentação, mas acontece também que os modelos não Você tem alguma sobre... Alguém toca aí? Não. Esse negócio de você pegar o violão e tocando é um perigo. Quer ver se tem um sujeito que toca e ele fica caladão. Depois que você toca bastante, achando que você tá aí mesmo, o cara pega o violão e estraçalha. Você fica desse tamanhozinho. Todo tocador de violão tem essa mania. Se você falar comigo agora que sabe tocar violão, vai levar a tinta, porque eu não vou emprestar o violão. Pode tocar, Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche en que te hablé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a surcar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Mas ou o momento, ou o material que sugere o que a gente deve fazer. Isso é que traz assim, a satisfação da gente. Você não faz nada por encomenda. Né? Muitas vezes eu faço um santo, a Marida fala comigo, mas um santo desse tamanho, só se for botar numa igreja. Eu falo, não, paciência, é um santo do tamanho que eu acho que devo fazer. Se ninguém quiser, não fique com ele. Tem muitas vezes que eu faço uma coisa, eu dou para a pessoa e fico sem jeito, porque ele não usa. Eu fiz um santo uma vez com um amigo meu, mas um santo grande, um Cristo grandão pregado na cruz. Depois, fiquei sabendo que ele não usa o santo, fica escondido em algum lugar. Ela falou comigo, tá vendo? Você fica fazendo coisa aqui, né? Eu não estou fazendo encomenda, eu fiz para mim. Ele passou e gostou, eu dei para ele. Pronto. Não, todas as que eu faço eu gosto, né? Porque eu faço, eu gosto de fazer, mas não tem nenhuma preferida. Faço de madeira, ajudo a fazer de madeira, ajudo a fazer de cimento. Eu gosto mais de mexer com cimento. Eu mexo com madeira, gosto também, mas eu gosto mais de mexer com cimento. Que antes de eu vir para aqui, para trabalhar aqui, eu trabalhava de pedreiro. Aí chegamos um certo dia, ele falou assim, Zé, eu sei que você trabalha de pedreiro. Aí, se você quiser vir para cá, nós vamos experimentar trabalhar. Isso foi em 99. Aí comecei a trabalhar com ele aqui e fomos, graças a Deus, se dão bem para trabalhar junto. Ele com patrão, eu como empregado. E aí agora nós fazemos essa escultura. O sabor, o aparecimento, o surgimento
do motivo. Vejo uma madeira parecendo um dragão, faço um dragão, um jacaré, um peixe. Então, isso depende muito com o que a madeira parece. Então você olha a cara dela e ela te fala o que ela quer que você faça com ela. Se você prestar bem atenção. Às vezes eu deixo aquilo ali durante um tempão sem fazer nada. Depois, um belo dia, o pessoal, essa raiz que eles me deram parece com uma bailarina. Eu tenho uma lá em cima, que é assim, lá em casa. Uma ocasião, uma pessoa falou comigo: você está fazendo esse capeta aqui? Isso é um bicho que vai trazer azar? Eu vou dizer: não traz azar. O que traz azar é a gente mesmo. Né? Todo lado, toda moeda tem dois lados. Né? Se São Francisco, não é Santa Clara, não ia servir para nada se não tivesse nenhum capeta para tentá-los. Então o mérito deles realmente não é... Ninguém deseja acabar com o mal. O que se deseja é ter o mal sob controle. Entende? Sob controle, porque o estímulo dele sempre existirá. Ele não é totalmente mau, como o outro também não é totalmente bom. Isso não existe uma totalidade. Eu já mesmo inclusive. Então, já se sabe disso a longo prazo. Entende? Eu posso ter algumas qualidades, mas tenho muitos defeitos. E eu tenho que ser consciente dessas coisas. Você está no céu, no mar e no luar, na flor que nasce, no perfume da manhã, naquela estrela que brilha tanto, está você. Até na chuva que cai chorando, posso lhe ver. Deixa eu me lembrar aqui da letra. Como é que é a letra? A letra diz: se é mentira ou verdade, faz parte da nossa história. Porque o Caboclo d'Água já faz parte da nossa história há muitos e muitos anos, né? Se é mentira ou verdade. São recordações da infância que trago na minha lembrança. Os causos que a mim contavam, quase todos me encantavam. Traziam um certo mistério, mas o contador era sério. Esse contador, um deles, é o Antônio Felipe. Sabe, aquele velho que conta que o caboclo pegou o pé dele. Ele é um homem sério, um homem respeitado.